Giovani, antes de começar a falar sobre o jogo especificamente de amanhã, sobre o time que vai entrar em campo, sobre novidades relacionados, vamos passar um panorama para o torcedor dos ingressos comercializados para essa partida, Giovani Afonso. Você tem uma parcial importante, o jogo amanhã é com estádio parcialmente liberado, né? O setor ali, portões 7 e 8, fechados, a arquibancada Cosmo Damião fechada. Giovani, traga pra gente um panorama atualizado do público, dos ingressos vendidos para a partida de amanhã. Vamos lá, Marcão. Até o momento, 6.991 ingressos foram comercializados, ou seja, quase 7 mil exatos ingressos foram comercializados para a partida de amanhã, gerando uma receita total de R$208 mil para um ticket médio de apenas R$29,73, R$30 a menos do que vinha sendo praticado na Vila Belmiro, que tinha uma média de ticket médio de R$59. Vale destacar que para essa partida e também para a próxima, como mandante contra o Goiás, na 13ª rodada, o Santos atua com público parcial, já que o portão 7 e 8, a arquibancada das organizadas, será fechada por decisão do STJD. Então, normalmente, os 12 mil ingressos colocados à disposição foram reduzidos ali, cerca de 3.200 ingressos ali. Então, no total, 9 mil ingressos foram colocados à venda e cerca de 7 mil já foram comercializados, Marcão. Russo, uma procura pequena, né, Russo? Era para, de fato, nesse momento, não termos mais ingressos colocados à venda. Isso mostra um pouco do momento também do torcedor, que é um momento de preocupação, Elias. É um momento que o torcedor começa a se lembrar do que viveu durante 3 anos e o cara, infelizmente, começa a se afastar. Ou seja, ele fala assim, peraí, eu tô sofrendo muito, faz 3 anos, não vejo recuperação, não vejo reação. O torcedor começa a se cansar de tudo isso e me parece que a procura baixa por ingressos, Elias, mostra um pouco disso num jogo importante, num jogo decisivo, começando em Goiás. Marcão, o momento do clube retrata bem isso, né? O abandono do torcedor nesse momento, porque ele não vê o time reagir em campo, né? Um time completamente desorganizado, falta vontade em campo, e aí o torcedor fala, poxa, eu vou pagar o ingresso. A maioria do torcedor sai de São Paulo para ir para Santos para ver o jogo, tem um custo, tem que trabalhar amanhã cedo, então fica isso, né? Por mais que a pessoa ame o clube, mas o momento é tão difícil que o torcedor fica desanimado, e a gente vê o time do Santos, é isso que preocupa, Marcão, porque a gente vê um time tão grande quanto o Santos, com público reduzido, já uma quantidade de ingressos bem reduzida para vendas, e você não vê uma procura tão grande assim, desanima, mas acho que o torcedor, acho que se o Santos ganhando esse jogo amanhã, começar a subir um pouco na tabela novamente, o torcedor volta a se animar, vai encher os estádios, porque a torcida do Santos é assim, né? A gente viu, principalmente nos jogos que o Santos fez aqui no Campeonato Paulista, aqui em São Paulo, na capital, o quanto essa torcida é grande e apaixonada. Então, acho que é um momento difícil do clube, mas que com certeza, depois de uma vitória, as coisas voltam ao normal, o time vai voltar a jogar bem e a torcida vai voltar a aplaudir também e lotar os estádios. E eu me lembro, Elias Russo, de uma cena, tava puxando pela memória, né? É importante sempre a gente fazer alguns exercícios, também como profissionais que somos, né? Será que a gente supervalorizou o elenco do Santos? Eu tava me lembrando, Elias, nós no Estádio Independência, você vai se lembrar do que eu tô falando? Um amigo, um colega de imprensa de uma rádio de BH, ele falava pra gente, não, que legal, né? O Santos não vai ter a dificuldade que o Cruzeiro teve, que o Cruzeiro penou pra subir, ficou acho que 2 anos na Série B e tal. Veja, Elias, esse não era um sentimento do santista, era um sentimento de todo mundo que conhece um pouco de futebol, né? Eu acho que não houve supervalorização. O que está acontecendo neste momento é uma vergonha pelo investimento que está sendo feito e pelo elenco que o Santos tem em mãos. A situação do Cruzeiro era uma situação totalmente diferente, Elias Cabrini Russo. Né? Uma situação que o Cruzeiro estava praticamente falido, uma situação que o Cruzeiro teve que utilizar jogadores de um nível muito mais baixo. Não é a mesma situação do Santos. Então não queiram comparar a situação do Cruzeiro com a situação do Santos Futebol Clube, nem a do próprio Vasco, Elias, nem a do próprio Vasco. São situações totalmente diferentes. O Santos não, o Santos tem um investimento muito alto, é a 8ª maior folha de pagamento do futebol brasileiro. A 8ª
maior folha de pagamento no futebol brasileiro. Isso não pode ser desconsiderado. Então, até rebatendo, e eu faço muitos exercícios, eu gosto de saber e entender se em algum momento a gente está passando do ponto, se a gente está exagerando. Eu gosto de fazer isso. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não. É incompetência. É falta de trabalho. É falta de trabalho. E aqui eu vou usar o Sandro Barreto, que mandou o superchat. Um abraço, Sandro, e obrigado pelo superchat. Que ele coloca o seguinte: boa tarde a todos. Marcão, se for pela saída do Carille, que perca amanhã. Não consigo mais ver um futuro com esse treinador. Que venha o mimimi da torcida. Ô, Sandro, cara, eu acho ruim o Santos ter que perder para que a gente tenha que tomar as decisões necessárias. Entende? Eu acho ruim, cara. Eu acho ruim. Eu me recuso, cara, e como torcedor eu sempre fui assim. Eu não consigo torcer contra o Santos, cara. Pode estar lá, deixa eu ver alguém que eu não gosto. Sei lá. O Fernando Diniz, que eu não gosto do Fernando Diniz como treinador. Eu acho um treinador fraquíssimo. Mas pode ser o Fernando Diniz no Santos Futebol Clube, ali precisando cair. Eu não torço contra o Santos, cara. Pode ser o Celso Roth. Pode ser o Jair Ventura. Isso é o meu jeito de ser. Eu não consigo torcer contra o Santos em hipótese nenhuma. Agora, Giovani, esse cenário que a gente está desenhando ao torcedor é um cenário que me parece muito claro para todo mundo. Os jogadores adoram o Fábio Carille. Acho que dá para entender por que gostam tanto, né, Giovani Afonso? Muita folga. O Carille é um cara que não expõe ninguém. É um ambiente muito tranquilo entre Carille e jogadores. Isso mostra um pouquinho por que falta brio, por que falta sangue, por que falta entrega para esse time do Santos. Exatamente, Marcão. Quando a gente fala que o clima tá pesado no CT Repelé, é a relação diretoria e departamento de futebol. A relação entre Fábio Carille e os jogadores do Santos é muito boa. E, Marcão, as informações que a gente consegue apurar, conversando com pessoas ali próximas aos líderes do elenco, é que os jogadores querem a permanência do técnico Fábio Carille. A gente vem trazendo desde sábado que, em caso de derrota para o Goiás, Fábio Carille e Alexandre Galo serão demitidos na quinta-feira. Então, assim, os jogadores têm ciência disso e até existe um movimento interno ali de correr um pouquinho a mais, fazer um esforço a mais para a manutenção do treinador. O Carille é benquisto, os jogadores gostam do método como o Fábio Carille treina, a logística, a programação de treinos. Veja que não temos treinos em 2 períodos. Essa semana nós não teremos folga, porém é treino em apenas um período, ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Então os jogadores estão fechados com o técnico Fábio Carille e a promessa é de uma entrega um pouquinho maior, tanto técnica, mas principalmente psicologicamente, ali em questão de vontade, na partida de amanhã para a manutenção do técnico Fábio Carille, Marcão. Ô Elias, a matéria hoje publicada pelo Iago Rudá, do GE, mostra um pouquinho do clima do Santos Futebol Clube, algo já esperado, né, Russo? A gente comentava já nos bastidores do Varanda que jogador, ele já não vê a imprensa com bons olhos quando está no CT de treinamento. Por isso que hoje a imprensa cada vez menos tem acesso ao CT. Os jogadores não gostam, os jogadores não gostam de ninguém lá dentro do CT. Nem da imprensa que está trabalhando. Imagina, Elias Russo, de amigo do filho, de amigo do pai, de conselheiros, de ex-jogadores, tem uma porção de ex-jogadores lá dentro. Tá todo mundo no CT Repelé. Essa matéria do GE te chamou a atenção em algum ponto, Elias Russo? Ou era algo que você já sabia que não estava sendo bem digerido pelo elenco de jogadores? Marcão, chama atenção, né? Alguns pontos, principalmente nessa questão da logística, porque é que você falou, né? É muita gente nessas caravanas do Santos aí que não tem nada a ver com o clube, cara. É filho de presidente que não tem função nenhuma, pelo menos na prática, né? Efetivamente não tem função nenhuma. Aí você vê o jogador reclamar de viagem longa de 6 horas no ônibus, um ônibus confortável. Aí o cara vê uma postagem do filho do presidente numa van luxuosa, com frigobar, com
tudo dentro daquela van ali, levando amigos que não tem nada a ver com o clube. Então acho que isso aí, de certa forma, causa uma revolta do jogador, porque é o cara que tem que ser melhor tratado, são os caras que são de um esporte de alto rendimento. É claro que eu sou contra esse negócio de reclamar de uma viagem de 6 horas de ônibus, de um ônibus confortável, mas acho que isso, de certa forma, deixa um desgaste, né? Uma revolta no jogador por isso, porque o cara que está ali trabalhando, que vai para defender o clube, para jogar 90 minutos, vai para o treinamento, viagem longa, o cara vai de ônibus e os bonitinhos ou vão de helicóptero, vão de avião, vão de van confortável com motorista particular. Então isso dá uma certa revolta. Então acho que o que mais me chamou a atenção nessa reportagem do GE foi exatamente isso. Eu acho que o Marcelo Teixeira tem que abrir os olhos, né? Porque é o cara que é o comandante e não pode deixar que pessoas que não têm função no Santos façam o que querem. O CT Rei Pelé parece que virou um recreio ali para amigos do Marcelinho, os caras que vão para treinar, para brincar no gramado, é coisa séria. Isso aqui tem que ser uma administração muito séria. O Santos não é para brincadeira, não é para ninguém levar como se fosse um sítio de família para fazer essas coisas. O Santos é de 8 milhões de torcedores, então essas pessoas têm que ter esse cuidado também. E é claro, o jogador vê tudo isso, o cara se esforça pra caramba. Aí na hora das melhores coisas, quem está acompanhando o clube ali, que está viajando em carro-leito, de avião, de helicóptero, e o cara que vai correr os 90 minutos tem que esse conforto, esse menor conforto, digamos assim, né? Então isso chamou muita atenção. Eu acho que essa conversa que o Marcelo Teixeira também teve com o elenco ontem, espero que isso tenha resolvido. Agora, como o Giovani trouxe essa notícia, isso que deixa a gente chateado, Marcão, porque, o cara vai correr pelo treinador agora, você tem que correr pela camisa do Santos, pelo time que paga o seu salário. Não correu pelo cara até agora vai correr, é brincadeira. Honra a camisa do Santos, não é o treinador vai passar, vocês jogadores vão passar, mas a camisa, a história do clube é que manda, é o que vai prevalecer. Então não tem que correr pelo treinador. Você não correram até agora que está fora da zona de classificação, vai correr pelo cara. Honre a camisa e corra pelo Santos, caramba. Tá aí as palavras de Elias Cabrini Russo, aqui no Varanda Futebol Debate. Alô, MV, alô, Paulo Eduardo, alô, Jonathan, grande abraço pra você, alô, Roberto Aparecido, muita gente chegando no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, traga pra gente a preparação do Santos para a partida contra o Goiás. Amanhã, 19 horas, clima de decisão na Vila Belmiro, e é assim que tem que ser. A gente pede mais uma vez ao torcedor, cabeça no lugar. A cobrança é na arquibancada, o apoio é na arquibancada. Independente do resultado, grite, vibre, proteste na arquibancada. Acabou isso, vai pra casa, vai esfriar a cabeça, vai lá no bar do João, vai no bar do Alemão e ponto, hein, gente? Não vamos prejudicar o Santos de novo, isso custa caro. Isso pode custar a nossa permanência na Série B. A partir do jogo de amanhã, nós teremos ainda 27 jogos pela frente. 26, né? 26 jogos. Isso. 26 jogos pela frente. Então, não vamos colocar tudo a perder amanhã, pelo amor de Deus. Juízo, cabeça no lugar. Giovani, traga a preparação do Santos para a partida contra o Goiás. Vamos lá, Marcão, em meio a muita pressão, vamos falar do campo e bola, que será o único caminho para poder reverter essa má fase, né, Marcão? Jogadores, após derrota para o Operário na última sexta-feira por 1-0 em Ponta Grossa, estão se preparando desde domingo, Marcão. Domingo os atletas fizeram aquele trabalho regenerativo após retornar do Paraná. Ontem, Marcão, um treino às 10 horas da manhã, um treino um pouco mais pesado ali, que antes da bola rolar tivemos uma reunião envolvendo Marcelo Teixeira, Galo, Carille e um grupo de jogadores. Não foi uma reunião pesada, uma reunião de apontar o dedo nas feridas, porém mais uma reunião para mostrar que ali tinha comando e passar confiança para os jogadores reverterem essa fase. Então é dessa maneira, com muita pressão, que o elenco se prepara para a partida de amanhã contra o Goiás. Nesse jogo, Fábio Carille não terá desfalques praticamente, apenas Tomás Rincon, jogador venezuelano que está representando a Venezuela, vai disputar a Copa América, segue sendo o único desfalque do Peixe. Fábio Carille terá todas as suas opções para trabalhar e por isso 2 jogadores retornam à titularidade após quase um mês aí fora. Guilherme e Julio Furti vão ser titulares na partida de amanhã. Eles já retornaram
e atuaram alguns minutos contra o Operário, estarão de volta ao time titular, o que não acontece desde a segunda rodada contra o Avaí na ressacada. Um provável Santos para a partida de amanhã será com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Joaquim formando a zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Pedrinho, Guilherme e Julio Furt. Esse é o provável time do Carille para amanhã, Marcão. Tá aí o Santos, portanto, olha, podemos dizer que é praticamente o melhor que o Carille tem em mãos, né? A gente utiliza normalmente no futebol força máxima, né? Esse termo, ele acaba sendo até confundido pelo torcedor, né? Força máxima de um time que não tá jogando nada é força mínima, né? Mas a verdade é que quando a gente fala força máxima, é aquilo que o treinador tem de melhor, ou seja, é aquilo que ele de melhor tem para escalar. Os melhores jogadores, podemos dizer, tecnicamente estarão em campo, né? O Brazão é melhor que o Diógenes, o Sherman hoje é melhor que o Aderlan, o Gil e o Joaquim são melhores que o Alex Nascimento, o Gonzalo Escobar, pelo menos na visão do treinador, é melhor do que o Rainer ou do que o outro jogador ali da posição. O Schmidt é melhor que o Alisson, o Pituca é melhor que o Sandri e o Giuliano é melhor que o Patrick. O Pedrinho é melhor que o Patati, que o Otero neste momento. O Guilherme é o melhor da posição do lado esquerdo. E o Furt é o nosso melhor 9. Ou seja, é o melhor que nós temos, Elias Cabrini Russo. Então, espero que os melhores consigam trazer um resultado melhor comparado aos 4 últimos, onde passamos vergonha. O Carille vai fazer o seu papel, mesmo com pouco treinamento. Eu não espero muita evolução tática, Elias, mas pelo menos os 11 melhores estarão em campo amanhã. Marcão, é o que tem de melhor, né? A gente vem falando isso a cada escalação do Carille. Pelo que ele tem na mão, geralmente ele escala bem, né? Apesar da última partida contra o Operário, ele ter feito aquela besteira de colocar o Rainer como atacante ali, acho que foi o maior erro que ele cometeu até aqui. Mas eu vinha falando também, eu acho que quando a gente tivesse de volta o Guilherme e o Furt, principalmente esses dois jogadores, o ataque do Santos muda bastante, aumenta bastante a qualidade. É claro que o Furt não é o cara que está numa fase excelente, é o cara que está devendo muito, né? Desde que chegou no Santos, tem feito poucos gols, ficado muito no departamento médico, mas a gente viu, por exemplo, um Pedrinho voltando bem, né, contra o Operário. Acho que foi o principal jogador do Santos ali, né, principalmente no ataque, um cara que deu trabalho para a defesa do Operário, fez as principais jogadas de gol. Então, eu acho que com a volta do Pedrinho agora 100% e também o Guilherme e o Furt, o Santos ganha muito, ganha muita força ofensiva, e por isso eu acredito mais, Marcão. A gente estava vendo aí o Bigode, né, muito esforçado, correndo para um lado e para outro, mas é um cara que não tem efetividade, né, não tem presença diária como tem o Furt, por exemplo, um jogador alto que vai ajudar muito na bola aérea, principalmente nos cruzamentos do JP Sherman, né, que tem muita qualidade. É claro que o Escobar pelo outro lado ali atrapalha um pouco o Guilherme, que é um cara que não chega na linha de fundo para fazer um 2 com ele, para tentar uma jogada bem trabalhada para fazer um gol, mas acho que com a volta, principalmente do Guilherme, do Furt e também do Pedrinho, agora voltando a estar 100%, o Santos vai ganhar bastante em termos ofensivos, então acredito que as coisas podem melhorar a partir de agora. Giovanni Afonso, vamos trazer informações do nosso adversário, vamos trazer informações do Goiás aqui no Varanda Futebol Debate. Traga informações do adversário do Santos, desse time que também tem camisa, tem tradição. O Goiás, que normalmente é pedra no sapato do peixe, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Primeiro vamos trazer aqui as informações, provável escalação e também os desfalques da equipe esmeraldina. O Goiás não vem de uma fase tão interessante assim. Nos últimos 3 jogos, uma vitória sobre o Sport por 3-0, perdeu para o Mirassol por 1-0 e empatou no último domingo contra o Curitiba, jogando na Serrinha. Então, uma sequência de um empate, uma derrota e uma vitória dos últimos 3 jogos. Porém, mesmo assim, o Goiás está na frente do Santos na tabela, na 5ª colocação, com 17 pontos conquistados. O técnico é Márcio Zanardi, treinador que comandou o São Bernardo no Campeonato Paulista e assumiu a equipe do Goiás para a disputa da Série B. Terá mais desfalques do que notícias positivas, Marcão, como possíveis retornos. O meio-campista Regis, ali, jogador experiente que passou por Guarani, pode voltar ao banco de
reservas contra o Santos e fazer a sua estreia com a camisa do Goiás, porém a lista de desfalques é um pouquinho maior. O zagueiro Messias está fora, emprestado do Santos ao Goiás, segue no departamento médico, assim como o experiente Thiago Galhardo e o atacante Ângelo Rodrigues, substituído na última partida aos 21 minutos do primeiro tempo. Com isso, uma provável escalação do Goiás para a partida de amanhã, escalados do 3-4-3, será com Tadeu no gol, Lucas Ribeiro, David Braz e Edson formando o trio de 3 zagueiros. No meio campo, Dieguinho na ala pela direita, Marcão Silva e Juninho no meio campo e Luiz Henrique na ala pela esquerda. E no ataque, Wellington, Paulo Baia e Breno Herculano. Esse é o provável Goiás, Marcão.